Hello, fabulous student, você disse? E eu apareci por aqui para te ajudar a descobrir qual é o seu nível de inglês. Vamos lá? Antes de tudo, uma observação super importante. O que você vai assistir agora é um trecho curtinho de uma aula maravilhosa do nosso projeto Save My English, um projeto que eu e a Teacher Lívia criamos para te ajudar a aprender inglês com muita autonomia, independência e liberdade. Are you ready? Uma coisa muito importante para a pessoa começar é saber em que nível ela tá, certo? É muito importante e é muito complicado também, porque como se não bastasse ter que entender mais ou menos como funcionam os níveis, ainda tem um fator complicador que é, de forma geral, a gente tem, dependendo da habilidade, nível de fluência diferente. Quando a gente fala de nível de fluência, vamos pensar aqui, essa live, essa aula é para alunos de inglês, não para professores. Então a gente vai te dar uma maneira de você entender isso. Vamos pensar em fluência, em nível, como nível de independência. O quão independente você está para fazer as coisas que você precisa em inglês. Por exemplo, Anotem. Se na hora de falar inglês, para você falar inglês com alguém, você precisa de um papel para ler o que você quer falar, você precisa escrever antes para depois falar, você acha que você está muito independente ou pouco independente? Então, a gente tem aqui um nível de menor independência, porque você está dependente desse seu papel, desse seu script. Se você está dependente desse seu papel, desse seu script, você vai começar os seus estudos de maneira diferente daquela pessoa que está mais independente e não precisa desse script na hora de falar. Sim. E dentro disso, né, tem os 50 tons de independência. 50 tons de independência. Amei. Então não é que tem opção A, opção B e você é um dos dois. Não. Tem várias coisas no meio, mas pensando nessa ideia de independência, você tem que sentar e avaliar. Então, quando eu estou no trabalho e eu preciso escrever um e-mail para o meu chefe, eu abro o tradutor, jogo lá, rezo para ter tudo dado certo e envio. Então você depende. Você depende do tradutor, muito, não é um pouquinho, é muito. Exato. Ou não, você até que entende mais ou menos, manda o e-mail e checa às vezes um ou outro detalhe, já é diferente. Ou não, você faz e você não checa nada, porque você já está tranquilo escrevendo e-mail. Então aqui a gente já começou o trabalho de por onde você começa. Nesse momento, você está pensando, qual é o meu nível de independência? O que eu consigo de fato fazer sozinha? O que eu consigo fazer com ajuda? E o que eu consigo somente se eu tiver muita ajuda. Isso aqui é a primeira parte. Agora, uma coisa, o que a gente está ensinando para vocês aqui é uma autoavaliação, uma autoanálise. E ela é diferente de uma análise profissional, de um professor qualificado, que sentou com você, que entendeu você e que vai fazendo os ajustes dessa sua análise de necessidade conforme você vai aprendendo. Isso é muito importante dizer, porque eu gosto de comparar ali com um personal trainer. Se você agora quer começar a fazer exercícios e vai na internet procurar por onde começar, o que fazer para, sei lá, ficar fortinho, para perder peso, você vai encontrar sugestões, você vai encontrar vídeos e etc. Isso daqui é uma coisa. O quanto você sabe sobre o seu corpo para poder fazer esses exercícios físicos? A gente está te ensinando a se autoavaliar. Agora, pensando em exercício físico, uma avaliação do personal trainer é completamente de um profissional, é diferente, ela é mais profunda, ela tem um conhecimento profissional. Então tenham em mente que a gente está aqui te ajudando a ser autônomo, mas que essa autonomia não vai esqueci a palavra em português. Substituir uma avaliação profissional, tá bom? Então, fala um pouquinho pra gente, Li, sobre essa independência, ela pode variar de acordo com as habilidades. O que é isso, Li? Sim, além desse pensamento todo do quanto eu dependo de plataformas ou de escrita, em termos de habilidades, o que são as habilidades, né? Falar, escutar, escrever e ler. Essas são as 4 habilidades. De forma geral, a gente tende a ter níveis de independência
independência diferentes entre elas. Então, tem ainda mais esse outro fator para você pensar. Então, nessa análise toda, né, vamos voltar por onde eu começo, você pensa e fala das 4 habilidades, qual delas é a que eu acho que eu quero focar nesse momento. Você escolhe uma delas e aí você vai nessa questão de independência, o nível de independência que você tá e qual você quer chegar, e esse caminho. E uma coisa muito importante desse caminho é, dessas 4 habilidades, reading e listening, eles são considerados habilidades receptivas. Você tem um texto ali, você lê, você tem aquele tempo para entender e usar suas estratégias. O listening, você também está recebendo, alguém está falando e você está interpretando o que você consegue. Agora, quando a gente fala de speaking e writing, elas são habilidades produtivas. A fala e a escrita, você está para escrever, você senta e você produz, você coordena os seus pensamentos, liga as ideias, e para falar você também precisa produzir. Então, de forma geral, o que não te contam podem te falar, você é intermediário, você é básico, você é avançado, mas geralmente na fala e na escrita pode haver uma tendência de você ter menos independência, tá? Porque é aquele momento que você tem que produzir, e produzir, agir nesse sentido, exige mais da gente, é mais difícil nesse sentido. Eu gosto do exemplo, né, para deixar isso bem claro, gostamos de exemplos, né? Brincar de Lego. Para você escrever, para você falar, tá o balde do Lego, tudo misturado, você tem que sentar e você vai coordenar como essas coisas vão ser estruturadas. É diferente de você ir no Museu do Lego e ver aquelas esculturas maravilhosas que você tá só recebendo, alguém fez e tá lá, você interpreta. Agora, para você chegar e montar isso de uma forma que faça sentido, é um outro caminho, é uma outra rota mental que você tem que fazer, e é de produção, não é de receber. Adorei esse exemplo, e eu acho que aqui a gente encerra a primeira parte, né, da história do em que nível eu estou. Você precisa refletir sobre essas coisas, então você vai botar no seu caderninho as 4 habilidades, a fala, a escrita, o listening e também o reading, e você vai tentar escrever ali sobre você qual o teu nível de independência. Completamente dependente, você não consegue fazer sem o auxílio de algo ou de alguém, ou até, e aí tem vários tons, né? Até o super independente. Não é só isso. E lembrando, no final da aula, a gente vai trazer aqui um passo a passo lindão que a gente vai compartilhar a tela com vocês, tá bom?